Amém, amém, amém. Está preparado? Está preparada? Se prepare. Irmão, irmã querida, hoje nós vamos para a última mensagem da série sobre democracia e espiritualidade. A gente falou já sobre democracia e autoritarismo, falamos sobre democracia e superstição. Na semana passada, falamos sobre democracia e justiça. E nessa noite a gente encerra essa série de mensagens falando sobre democracia e religião, ou religiões. Quero te convidar desde já a orar mais uma vez. Curve sua cabeça, se assim você quiser. Pai de amor, te pedimos que o Teu Espírito Santo nessa noite, mais uma vez, venha nos iluminar, Pai. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para discernir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ó Pai querido, abre a nossa consciência para o Teu Evangelho, para a percepção do Teu reino, para a percepção da Tua mensagem, Pai. Que a gente esteja sensível, disponível para tudo aquilo que o Senhor tem para mexer dentro de nós. É o que nós te pedimos humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero começar essa mensagem dessa noite lendo para os irmãos alguns textos bíblicos. Na verdade aqui, 7 textos bíblicos, então eu não vou pedir para você ficar abrindo para me acompanhar, porque eu vou ler, fazer um breve comentário e vou seguir para o outro e assim por diante. E se você quiser, depois você pode, obviamente, tomando nota ou assistir a gravação para também checar os textos. Primeiro texto que eu quero abrir para vocês e ler, acessar, Gênesis 16, especialmente o verso 13. É um texto em que a gente encontra Deus se manifestando, Deus falando com Agar. Agar era aquela serva de Abrão, serva de Sara, que ela é expulsa de casa ali, né, com Ismael, e ela vai para o deserto ali para morrer. Em Gênesis 16, 13, olha o que está relatado na nossa Bíblia sobre essa escrava egípcia, estrangeira, não judia, não hebreia. Ela deu este nome ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Olha que interessante. Vamos agora para Gênesis 14, de 18 a 20. A gente tem uma cena aqui relatada em que Abrão, ele entrega ali uma oferta para Melquisedeque. E olha o que o texto fala sobre Melquisedeque. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, sacerdote do Deus Altíssimo. De onde apareceu esse sacerdote? Ainda não tinha os levitas, ainda não tinha a legislação que regulamentava o culto, ainda não tinha nada. Era um outro sacerdote, Melquisedeque, que de alguma maneira misteriosa, que a gente não faz ideia, teve acesso a algo do eterno, a algo de Deus, a algo do Altíssimo. Terceiro texto, Êxodo 18, 24, conta pra gente aqui esse versículo que Moisés, olha só, Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Quem que era o sogro de Moisés? Era Jetro, sacerdote de Midian. Ou seja, também não era um sacerdote israelita, não era da tribo de Levi, nem nada. Mas Jetro aconselha Moisés, e a organização da justiça israelita, ela é resultado da sabedoria de um estrangeiro, de alguém que não comunga daquela mesma fé. Estão entendendo? 4, vamos agora um pouquinho para o Novo Testamento. A gente tem ali em Mateus 8:10,
um elogio de Jesus a um centurião romano. A um centurião romano. Nada a ver com Jesus, nada a ver com os judeus, nada a ver com Israel, nada a ver com o judaísmo. E Jesus diz a respeito dele: eu lhes digo a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Lembram da cena? É aquele centurião que procura Jesus e fala: cara, vai lá curar o meu amigo lá, está lá em casa. Aí Jesus fala: eu vou lá. Não precisa nem isso, ó, dá uma palavra aí que eu sei que ele vai ser curado. Lembram disso? Então, Jesus elogia: nunca encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Percebam, ele não se circuncidou, ele não foi para a religião judaica, mas Jesus viu fé nele. Jesus também, lá em Mateus 15, 28, e também tem o paralelo de Marcos, ele elogia uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia. Portanto, à luz da nossa tradição, uma pagã. É aquela cena, vocês vão se lembrar da mulher que vai pedir para Jesus curar a filha dela, e Jesus está descansando numa casa. Aí Jesus fala: eu vim primeiro para os judeus. Né? Os cachorrinhos, eu não vim para os cachorrinhos, eu vim para os judeus. Mas ela fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Lembram dessa cena maravilhosa? Aí Jesus diz para essa pagã, para essa cananeia, para essa mulher cirofenícia, diz o seguinte: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Olha, eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui, mas Jesus, ele foi enquadrado por ela. Assim, né? Jesus não ia curar imediatamente, mas por conta do que ela falou, Jesus mudou a rota e falou: opa, tem fé aqui. Tem fé aqui. Cornélio, Atos 10, lembram-se de Cornélio? Aquela cena bonita também, aquele contexto todo de Pedro muito reticente a pensar a possibilidade, né, do Espírito Santo se manifestar aos gentios. E aí diz o texto lá em Atos 10 que as orações de Cornélio e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Aqui, ele não conhecia Pedro, ele não conhecia cristianismo, obviamente não, ele não conhecia o evangelho, ele não tinha tido contato com nada disso. Mas a vida que ele levava era algo que subia como oferta diante de Deus. Aí Pedro depois vai concluir: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. E para fechar, vamos para Paulo. Paulo, em Atos 17, lá a partir do 22, ele está no Areópago. Ele está lá na cidade ateniense, famosíssima. E ele está lá debatendo com aquele pessoal. E Paulo fala o seguinte: vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Olha que interessante, Paulo ele não chega lá e fala: vocês são os pecadores. Essa religião falsa de vocês vão para o inferno. Vocês precisam ir para a minha religião aqui. Vocês não sabem o que eu passei, vocês têm que passar também esse caminho aqui, etc e tal. Ele elogia eles: vejo que todos vocês são muito religiosos. E aí ele cita os poetas pagãos deles: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele usa da poesia grega pagã como algo a ser pensado dentro da própria fé cristã. Olha que interessante. Irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu a frase que o Brasil será do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você já ouviu algum tipo de ideia nessa linha de que o Brasil, ele só vai ser abençoado na medida em que ele for um país evangélico. Em algumas cidades até a gente vê, né? A gente chega na cidade e tá, essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Isso parece piedoso. Isso parece espiritualmente algo profundo, bonito. Isso parece algo que, em alguma medida, exalta, agrada a Deus, agrada a Jesus.
Mas o que sustenta esse tipo de frase, esse tipo de afirmação, esse tipo de expectativa, é algo que não corresponde a uma análise adequada do texto bíblico. Quem sustenta esse tipo de expectativa, eu ouso dizer aqui, que desconhece o texto bíblico. Desconhece. Se leu, não entendeu. Além disso, desconhece também a própria tradição protestante. Desconhece as contribuições importantíssimas da tradição protestante para aquilo que a gente chama hoje de Estado democrático de direito, democracia, de maneira grosseira. Inclusive, desconhece quem fala e quer e deseja que o Brasil seja do Senhor Jesus, no sentido de que o Brasil tem que ser um país evangélico, desconhece, não sabe o que significa democracia. E por fim, eu diria o seguinte, que quem defende esse tipo de tese, irmãos, está sustentando algo que é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Querer um país com uma religião única, alguém que tem esse desejo, é alguém que não compreendeu a profundidade do que é o Evangelho. Jesus, para começo de conversa, gente, ele sequer fundou uma religião, sabiam disso? Jesus não é fundador de uma religião institucional. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não fundou as igrejas batistas. Jesus não fundou a igreja católica. Jesus não fundou as igrejas presbiterianas. Jesus não fundou as igrejas episcopais. Jesus não fez isso. Ele não fez isso. Quem fez isso fomos nós. Nós, humanos, produzimos inúmeras tradições. Eu não estou dizendo que há algo de errado nisso. Eu só estou dizendo que não foi Jesus quem fez. Jesus também, ele não fez nenhum tipo de proselitismo. Jesus não chegou para as pessoas que cruzaram o caminho dele e disse para elas, olha, eu vou te curar, mas aí você vai lá para a religião judaica. Eu vou fazer algo por você aqui, mas depois à noite tem culto lá com o rabino, tal. Jesus ele não fez proselitismo, ele não ficou forçando a barra de pessoas para elas se tornarem judias. Então, Jesus e os seus ensinos, irmãos e irmãs, eles extrapolam as dimensões religiosas e institucionais. Está para além disso. É algo mais profundo do que isso. Eu não quero dizer com isso, eu já mencionei, mas vou reforçar, que a religião institucional, ela não tem importância, ela não tem valor. É claro que ela tem. É claro que ela tem. É claro que ela nos ajuda a organizar coisas. É claro que ela nos ajuda a fazer coisas. A IBQ é uma instituição religiosa. E como tal, ela é um instrumento, uma ferramenta que nos ajuda a fazer um monte de coisa boa, a expandir o reino de Deus, como a gente falou aqui. A instituição religiosa ajuda a gente a preservar a memória da fé. A memória da fé. É na instituição religiosa que a gente vem todos os domingos, e especialmente um domingo por mês, para participar da ceia, desse rito memorial. Essa repetição que a religião nos fornece é memória, que a gente ativa, que a gente pensa, a gente experimenta esse partir do pão, esse tomar do cálice. É a religião que proporciona isso. Agora, a religião, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Ela não é a coisa em si mesma. O Evangelho está para além daquilo que a nossa tradição
em específico nos orienta, nos enche com uma série de elementos que fazem parte dela, como nós aqui de tradição protestante batista. E quando a gente lê todos os textos que nós lemos, a gente observa que Deus se manifesta para além da religião judaico-cristã. Certo? Lemos juntos aqui os textos. Mulher egípcia, cananeia, romanos e assim por diante. Atenienses. Então, diante das manifestações de Deus para fora do ambiente judaico-cristão, gente, o que a gente pode aprender? Se o Deus que nós cremos, testemunhado nas páginas das Escrituras, se Ele se manifesta também para quem está fora do nosso círculo religioso, o que a gente pode aprender daí? O que a gente pode aprender daí? Em primeiro lugar, eu penso que nós podemos aprender que Deus, Ele nunca coagiu a consciência humana. Deus, Ele nunca coagiu, Deus, Ele nunca forçou a barra, Deus, Ele nunca se colocou, Ele mesmo, goela abaixo de alguém. Deus, Ele nunca obrigou alguém a crer nele. Não sei se você já reparou, mas a Bíblia não perde um segundo, uma letra, querendo provar que Deus existe. Ela não tem capítulos, não tem escritores tentando mostrar, olha, Deus existe sim, eu vou te provar. Isso é coisa dos teólogos, isso é coisa da patrística, isso é coisa de Agostinho, isso é coisa de outros homens aí importantes num lugar histórico, mas nas escrituras não tem isso. Não tem a forçação de barra da parte de Deus para que as pessoas participem e se filiem a uma instituição religiosa em específico. E só um parênteses rapidinho aqui. Jesus foi morto pela religião. O judaísmo da época de Jesus foi o judaísmo que, em complô com Roma, assassinou Jesus na cruz e o torturou antes. Então, quando a gente lê sobre Agar, sobre Melquisedeque, sobre Jetro, centurião romano, mulher cananeia, Cornélio, os atenienses, que Paulo cita os poetas deles, a gente não encontra Deus coagindo essas pessoas para elas se tornarem da religião judaica ou da religião cristã. Portanto, irmão e irmã, se Deus não faz isso com ninguém, se Deus não fez isso com você, se Deus não fez isso comigo, tampouco nós devemos fazer isso com as outras pessoas. Coagir, sabe? Coagir. Infelizmente, a gente cresceu dentro de uma lógica, a gente vai explorar isso aqui um pouquinho, em que a gente estraga almoço familiar por causa de religião. Em que a gente pentelha parente, a gente perturba colega de trabalho, a gente enche a paciência de vizinho, dependendo do tipo de culto que a gente não gosta, até para a polícia liga para poder ir atrapalhar. E isso que está às vezes no horário certo de fazer lá o que tem que fazer, o que está fazendo. Então, irmãos, me parece, à luz do texto bíblico, que a gente não deve agir de modo a forçar a barra das pessoas. Deus não fez isso com a gente. O amor dele não age assim. O sopro do Espírito, sabe, não é um caminhão de concreto na nossa cabeça para a gente poder se converter, não é isso. Eu espero que você não tenha tido essa experiência traumática, terrível, né? Muito pelo contrário, a gente, por Deus, nós somos seduzidos. Nós somos encantados, nós somos, sabe, levados com uma leveza bonita até Ele. Portanto, cabe a nós a termos esse discernimento. E além disso, irmãos e irmãs, a gente precisa prestar atenção numa coisa, não sei se você já notou,
a gente nunca vai concordar 100% com todas as pessoas. Não existe a possibilidade de nós concordarmos 100% enquanto sociedade e todo mundo fazer parte da mesma religião. Nem mesmo nós evangélicos, batistas, presbiterianos, metodistas, episcopais, anglicanos, e mais, luteranos, pentecostais, assembleianos, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, e por aí vai. E cada igrejinha individual que tem, cada CNPJ de igreja, já perceberam? Por que tem isso? Porque ninguém concorda 100% com todo mundo. Esse é um dado da realidade. Só se um grupo que, e vamos ser sinceros, nem a gente aqui, nesse salão, a gente concorda 100% com todo mundo. Até entre a gente tem divergência, até entre a gente tem pluralidade de pensamento, até entre a gente tem gostos, preferências, opções teológicas das mais diversas. A questão que a gente tem que pensar é o seguinte, que só concorda todo mundo junto, assim, igualzinho, formatado, sabe quem? Fanático religioso. Fanático, sabe aquele tipo de líder fanático que leva todo mundo para uma fazenda? Já viram isso? Eu já vi isso. Testemunho de pessoas levadas para uma fazenda de um lunático fanático que entrou na cabeça das pessoas, fez uma lavagem cerebral e todo mundo foi para o interior de São Paulo, trabalhar de graça na fazenda dele lá, em nome de Jesus. Esse tipo de fanatismo leva para coisas perigosas. Tem grupos religiosos fanáticos da história recente, que esse tipo de lógica levou a um suicídio coletivo, gente. Então a gente está falando de coisas muito sérias aqui, muito sérias. Então, se nós não concordamos 100% uns com os outros e a gente não quer ser um fanático religioso, a pergunta que fica é: como que a gente não cai na barbárie? Como que a gente não vai acabar se matando uns aos outros por conta de divergência religiosa, de opção de tradição religiosa, e assim por diante? Como que a gente evita isso? Defendendo um princípio muito simples, que talvez alguns aqui já tenham ouvido: liberdade absoluta de consciência. Liberdade absoluta de consciência. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte: eu posso discordar de você 100%, 100%, mas eu morro para que você tenha o direito de crer do jeito que você quiser. Eu posso discordar, seja de quem for, do meu vizinho, do minha tia, do meu cachorro, do papagaio, de todo mundo. Mas todo mundo tem que ter o direito, a liberdade de consciência, de crer, de pensar e expressar a fé como bem entender. Como bem entender. Inclusive a não fé. Aqueles que não têm fé, têm o direito de não ter fé também. Amém? Amém? Parece, talvez você esteja pensando: pastor, mas o que isso tem a ver com o evangelho, com a gente? Tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a tradição protestante. Tem tudo a ver com a tradição batista. Tem tudo a ver com a nossa tradição. Então a gente pode discordar 100%, seja lá de quem for, mas a gente tem que estar disposto a tudo para que aquela pessoa possa ter a sua fé ou a sua não fé garantida. Porque a gente crê e defende a liberdade absoluta de consciência. Esse é o primeiro ponto que me parece que a gente aprende com os textos que nós lemos. Segundo, a vigilância acerca da liberdade religiosa e da não crença. Vigilância. Por quê, gente? Porque uma sociedade em que ninguém pensa igual, em que há várias religiões, várias manifestações religiosas, o bem-estar dessa sociedade não se sustenta sozinho. Não se sustenta sozinho. E a história está aí para provar. Quantas guerras religiosas. Gente, a Europa do século XVII é protestante matando católico. É católico matando protestante.
É luterano matando calvinista, é calvinista matando luterano, é católico, luterano e calvinista todos matando anabatistas. Um professor amigo meu que ele diz o seguinte, que ele fala, só não morreram todos, porque não dava. Se fosse possível, todo mundo morreria numa chacina gigantesca, um banho de sangue de Europa, na Europa do século XVII, por causa de religião. E as igrejas, muitas vezes prestam nesse sentido um desserviço. Um desserviço. Porque a gente chama o Deus do outro de demônio. O nosso é Deus, o do outro é demônio. E aí, o nosso discurso, a gente não mede as consequências dele. Mas aí a pessoa que não tem instrução, a pessoa ignorante, que escuta uma fala dessa de outro ignorante, ela pega um taco de beisebol, aí ela vai lá no terreiro de Umbanda e destrói, quebra tudo, em nome de Jesus, e acha que está fazendo bonito. Isso é intolerância religiosa, isso é crime, isso é violência. Então, a gente precisa, irmão e irmã, nós precisamos vigiar, para garantir o quê? Que haja liberdade religiosa no nosso país, haja liberdade religiosa na nossa vizinhança, haja liberdade religiosa no nosso trabalho, porque todo mundo tem o direito de crer como quiser crer. E casado com esse princípio da liberdade absoluta de consciência, tem outro princípio aqui: separação de igreja e Estado. Separação de igreja e Estado. Irmão e irmã, o nosso Estado, ele é laico, laico. E a laicidade do Estado, ela precisa e deve ser preservada. Igreja é igreja, Estado é Estado. O Estado não pode ser batista. O Estado não pode se tornar presbiteriano. O Estado não pode ser católico. O Estado não pode ser espírita. O Estado não pode ser budista. O Estado não pode nem ser ateu. O Estado tem que ser laico. Ele não pode interferir em matéria de fé. Ele não pode oficializar uma fé em detrimento das outras. Isso é Estado laico. Aí talvez você me pergunte assim, mas pastor, lá no STF eu já vi, tem crucifixo lá. Ah, pastor, mas não sei aonde, em alguma instância aí que eu fui do Estado, tem cruz, tem símbolo religioso. Eu sou favorável de tirar. Acho que tinha que tirar. Porque assim, por que privilegiar uma e não privilegiar outra? Estão entendendo? Então a gente precisa entender o que significa a laicidade. Porque a laicidade, ela não protege quem é ateu. Ela protege quem é batista, ela protege quem é católico, ela protege quem é judeu, ela protege quem é muçulmano, protege quem é umbandista, protege todo mundo. Protege todo mundo. E por que protege todo mundo? Porque se um dia o Estado for da minha religião que eu gosto, aí a gente fica feliz. E se mudar? E se um dia o Estado for de uma religião que eu não professo aquela fé? Está entendendo o tamanho do problema? Historicamente, nos séculos que se passaram, isso gerou perseguição, isso gerou morte, isso gerou assassinato, isso gerou derramamento de sangue. E como a gente não vai conseguir concordar 100% em tudo enquanto sociedade, nós precisamos encontrar mecanismos para evitar o quê? A barbárie, o derramamento de sangue, as guerras religiosas, os discursos violentos a respeito de religião, porque isso tudo produz morte. E para isso ser garantido, a gente precisa entender o quê? Que o Estado precisa estar separado da igreja, mas que principalmente eu e você, nós precisamos vigiar. Vigia, irmão. A gente não fala isso, né? A gente vigia para outras coisas, mas tem que vigiar para isso também. Quando você ouvir no seu bairro, na sua vizinhança, no seu condomínio, um comentário ridicularizando, ofendendo, criticando
a pessoa de uma religião que não é a sua, sabe o que você tem que fazer enquanto herdeiro dessa tradição, enquanto pessoa que lê esse texto bíblico que nós lemos? Você tem que dizer assim: pare, meu amigo, tenha mais respeito, tenha mais respeito. Quando eu prego esse tipo de mensagem, meu coração ele fica dilacerado, porque eu já fui esse intolerante. Eu me lembro como se fosse hoje, já devo ter contado aqui, vou contar a segunda vez. Eu passeando de carro com meu pai, um bairro aqui de Osasco, e era algum período que estava tendo procissão. Sabe procissão católica? Tinha a Maria ali, né, a estátua ali, a santa, e aí todo mundo em volta, andando, e o carro indo devagarinho. E eu lembro que meu pai, que nasceu em tradição católica, depois ele se tornou evangélico, foi batizado no mesmo dia que eu dei essa guinada radical, fanatizada, e meu pai, ele se converteu só e ficou de boa, ficou normal, graças a Deus, graças a Deus, né? Ficou normal, bom senso, resguardou o bom senso dele, o meu bom senso já tinha ido para o beleléu, e eu me lembro que eu cheguei para ele e falei: olha lá esses idólatras aí, ó. E xinguei a santa lá. E meu pai, ele virou para mim, eu me lembro até hoje, ele falou assim: filho, isso que você fez é desrespeitoso. É desrespeitoso. Não se faz uma coisa dessa. A gente não tem noção das pessoas que nós estamos ofendendo com as nossas falas. A gente não tem noção do quanto que a gente está magoando, ferindo, maculando coisas que são preciosas para as pessoas. Pode não ser precioso para mim, eu posso crer de formas diferentes, eu posso achar com outros entendimentos, mas que direito tenho eu de demonizar aquilo que é do outro? E essa cena, assim, ela me impacta muito, assim, porque eu me lembro de estar no carro e sentir a vergonha daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, da maneira como eu sei que eu machuquei e feri os parentes do meu pai que eram de tradição católica. Entendem? Então, gente, a gente precisa vigiar, porque senão é a gente que está no trabalho lá, soltando um comentário infeliz, do inferno, do diabo, de tudo aquilo que é contrário ao espírito do Evangelho. Porque Deus, ele não vai coagir ninguém, Deus não vai forçar a barra com ninguém. Que direito temos nós de fazer isso? E a gente precisa vigiar, porque esse tipo, volto a insistir, isso é violento, isso machuca pessoas. Eu não quero que a minha filha aprenda isso na igreja. E eu tenho certeza que você não quer que a seu filho, a sua filha, aprenda a fazer esse tipo de comentário na escola, em casa, com um tio que é de outra religião. Que religião vai ser a nossa? Que religião medíocre vai se tornar a nossa, se nós aqui dentro nos reunirmos semanalmente, partirmos o pão, tomarmos do vinho, para ensinar e nos ensinar mutuamente a desrespeitarmos a fé que não é a nossa, gente. Isso é uma vergonha, e cabe a gente estar vigilante, porque obviamente o jeito que nós somos ensinados nos leva e nos conduz para falas violentas, e a gente precisa mudar isso urgentemente. Em terceiro lugar, quando eu olho nas Escrituras Deus se manifestando e se revelando para outras pessoas, para além da tradição judaico-cristã, eu penso que nós aprendemos a termos humildade em relação ao mistério com M maiúsculo, de quem Deus é. Quem que nos disse, quem que nos ensinou que Deus é exclusivamente nosso? Quem foi que disse para a gente que Deus é exclusivo nosso? Porque Ele é Deus de Agar também, não é? Deus é o Deus de Melquisedeque também, não é? Deus também é Deus da mulher cananeia, não é? Deus é Deus também do centurião.
romano. Deus, ele não pertence à igreja. Ó, presta atenção no que eu estou dizendo, para você entender bem. Deus, ele não pertence à igreja batista. Deus, ele não pertence à igreja cristã. Deus não pertence, não está limitado à tradição judaico-cristã. A igreja pertence a ele. Nós pertencemos a ele. Nós somos dele. Agora, ele não é exclusivamente nosso. Que arrogância é essa? A gente achar que a gente capturou Deus só para a gente. Ele é só meu. Não. Deus, ele não é exclusivo nosso, meus irmãos e minhas irmãs. E talvez, eu não sei como que isso soa no seu coração, mas isso tem que te levar para um lugar assim, muito bonito. Porque se você acredita que Deus está recluso e só fala para a gente da mesma tradição de fé que a nossa, gente, que arrogância a nossa, que desatenção da leitura do texto bíblico. Quem disse que somente os nossos olhos são capazes de enxergar Deus? Quem disse isso para você? Quem que nos ensinou isso? A nossa religião, de alguma maneira, contribuiu para a gente ficar meio míope, para a gente não perceber certas obviedades. Diz Paulo apóstolo que Deus, olha só o que ele diz: Deus habita a luz inacessível. Olho nenhum viu, nem o verá, diz Paulo. Será que a gente conseguiu desvelar completamente quem Deus é? Será que nós conseguimos dizer, descrever com a nossa teologia, com os nossos dogmas e as nossas doutrinas exatamente quem Deus é? Será que aquilo que a gente entende a respeito de Deus, será que é Deus mesmo? Ou será que a gente criou um ídolo? Tem gente que acha que ídolo é uma estátua que você se ajoelha diante dela para adorar. Ídolo é toda imagem racional que a gente cria com a nossa cabeça e dá o nome disso de Deus. Isso é ídolo. Se a gente acha que Deus é o Deus dos batistas e só nós somos os detentores de Deus, isso não é Deus. Isso é ídolo. Se a gente acha que Deus só fala com quem é de tradição judaico-cristão, porque a gente tem os parâmetros do entendimento de quem Deus é, isso não é Deus, isso é ídolo. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Deus está para além daquilo que a gente consegue compreender plenamente. O que a gente consegue fazer, como diz Paulo, é tatear. A gente vai tateando. A gente vai percebendo alguma coisinha daquilo que Ele se mostra, daquilo que Ele se revela para a gente. A gente vai compreendendo um pouco, de glória em glória. Agora a plenitude do ser de Deus, essa está envolta em um mistério tremendo. A gente não consegue alcançar isso. É por isso que Ele é digno de adoração. É por isso que Ele é digno de louvor. É por isso que a gente exalta Ele. A gente não exalta Ele porque a gente sabe exatamente o que Ele come, o que Ele gosta, que horas Ele acorda, que horas Ele vai dormir. A gente adora e cultua Ele porque Ele está para além daquilo que toda a nossa capacidade cognitiva é capaz de oferecer, é capaz de dar conta. Deus está para além de tudo aquilo que o nosso entendimento, que o nosso estudo, que a nossa teologia. Não tem diploma no mundo capaz de nos fazer desvelar Deus. Ele continua sendo aquilo que Ele sempre foi, mistério. Um Deus que é mistério, com M maiúsculo. E a gente pode saber algo dEle, porque na graça, na bondade, no amor, na misericórdia dEle, Ele se mostrou para a gente um pouquinho. E o pouquinho daquilo que Ele nos mostrou já nos trouxe até aqui. A gente participa de uma tradição que tem 2000 anos.
Não é porque essa tradição descobriu tudo de Deus, mas é porque Deus mostrou uma frestinha para essa tradição. E dessa frestinha nós estamos aqui, adorando, cultuando, servindo, sendo tocados, interpelados pelo Espírito dEle, por esse sopro dEle. Amém? Então, nós precisamos ser conduzidos e levados a uma postura, sabe? A gente falava antigamente, né, de reverência. Essa reverência é uma reverência contemplativa, na qual a gente, diante desse que é, que era e que há de vir, desse que olho nenhum viu, nem verá, nesse que habita em luz inacessível, a gente silencia diante dele, porque as nossas palavras são sempre insuficientes. É por isso, irmãos e irmãs, que eu particularmente, eu adoto para a minha vida uma abertura daquilo que a gente chama tecnicamente, sabe a abertura, já ouviu falar em ecumênica, abertura ecumênica. O que é isso? É a capacidade de saber dialogar com outras tradições cristãs que estão perto de mim. É por isso que eu tenho amigos presbiterianos, por isso que eu tenho amigos metodistas, é por isso que eu tenho amigos luteranos, por isso que eu tenho amigos católicos. Porque Deus, Ele não é do André, Deus, Ele não é da minha tradição. Deus está se mostrando, se desvelando para outros. E eu digo até mais, há a possibilidade, à luz do que nós lemos, de Deus se mostrar para além da nossa tradição cristã. Ou você acha que o indígena que está lá no meio lá da floresta, há milênios, você acha que Deus nunca mostrou uma frestinha dele mesmo para ele? Estão entendendo como é uma coisa ilógica? Eu tenho certeza que você já fez aquela pergunta, mas pastor, o que aconteceu com todo mundo que não foi evangelizado? Fala a verdade, você já fez essa pergunta? Quem já se perguntou isso? Levanta a mão. Todo mundo. Você acha, sinceramente, que porque não teve agências missionárias para mandar pessoas para aprender outro idioma, para fazer todo aquele processo, para ensinar para o indígena lá o que é a ceia do Senhor, suco e vinho, pão e vinho, ele não sabe nem o que é pão, não sabe nem o que é vinho, que por conta disso a pessoa lá está perdida, Deus deixou eles na perdição. Gente, é uma falta de bom senso, ao que me parece, muito, 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 muito grande. E digo mais, gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Às vezes a gente acha assim, não, igreja evangélica só tem gente boa. Ai, meu amigo, minha amiga. Teve um pastor amigo meu que ele falava assim, né? Uma igreja grande, ele fala assim, toma cuidado onde você deixa sua bolsa, viu? Se você deixar moscando, vai alguém lá e leva embora. Mas é igreja, pastor. É igreja, a ovelha morde. Tem ovelha perigosa, cuidado. Tem gente boa e ruim em todo lugar. Você pode estar numa igreja evangélica, pode estar falando sobre Jesus, sobre Deus, mas o Deus que estão adorando lá, às vezes é mamon. É ídolo. E aí talvez, lá do outro lado do planeta, no Japão, tem uma comunidadezinha lá, zen budista lá, conversando, fazendo um PGzinho lá. Às vezes eles são gente boa. São gente boa. São mais gente boa do que muitos dos nossos, talvez. E talvez tenha gente ruim também lá. Estão entendendo como que a coisa não é tão exata? Então, irmão, irmã, quando a gente se abre para ouvir, para conversar, não significa que a gente vai relativizar o que a gente crê. Amém? A gente não está falando isso. Pelo contrário, a gente está falando de aprofundar mais aquilo que a gente crê para a gente poder ensinar melhor. A gente está falando também de uma postura humilde para a gente poder aprender com a tradição do outro, aquilo que também ele e o outro têm a nos ensinar. É possível nós aprendermos com quem pensa diferente, com quem está em outro círculo religioso que não o nosso. Talvez, gente, o maior pecado religioso que a gente possa cometer é achar que Deus cabe inteiramente na nossa religião. Talvez esse seja o maior pecado que a gente vai cometer. Eu queria muito que você saísse daqui entendendo o seguinte, que o Espírito de Deus, como diz
Jesus para Nicodemos, lá no Evangelho de João, ele é um espírito que sopra para onde quer. Ninguém sabe onde que ele está soprando, para onde ele está indo. E Deus continua sendo sempre maior que a nossa tradição. Deus, ele continua sempre nos surpreendendo. Deus, ele continua sempre indo além, para lugares que a gente não espera. O Espírito de Deus continua encontrando pessoas que a gente jamais imaginaria que ele encontraria, mas ele vai lá e encontra. O Espírito de Deus continua se manifestando de um jeito selvagem, indomesticável, de um jeito incontrolável por nós. E talvez seja justamente esse fato que o faz ser Deus, porque a gente não tem o controle sobre ele. Irmão, 3 desafios que eu quero deixar para cada um de vocês nessa noite. Diante desse Deus que nós adoramos, cultuamos, que está envolto em mistério. Irmão, contribua com a paz. Contribua com a paz. Seja um agente de paz onde você estiver. Segundo lugar, sejamos mais humildes, para que a gente possa ensinar e aprender com outras tradições religiosas que não a nossa. Vai tomar um cafezinho com aquele colega de trabalho que é espírita. Vai tomar um cafezinho com aquele colega de trabalho que é católico. Vai tomar um cafezinho com aquele colega de trabalho ateu. Vai bater papo com ele. Vai conversar. Ai, pastor, eu tenho medo, meu Deus do céu, faz o sinal da cruz até. Pelo amor de Deus, irmão. Se abra para construir amizades, para ouvir, para ensinar com respeito. E por fim, irmão, irmã, adore a Deus de um jeito mais profundo. A gente vai cantar um louvor nesse momento, depois dessa mensagem, e eu queria te convidar nessa noite, a adorar a Deus, entendendo, percebendo que você não entende nada, que nós não entendemos nada, que nós não percebemos tudo, que nós não compreendemos 100% quem Deus é. Adore a Deus, louve Ele, sabe, em um estado contemplativo na tua alma. Contemple esse Deus que é misterioso. Contemple, Deus, eu não conheço tudo. Deus, eu não sei os propósitos de tudo. Deus, eu não consigo entender um monte de coisa. É por isso que eu me prostro, é por isso que eu te adoro, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é tudo. Porque o Senhor é um sopro que vai para onde quer. Porque o Senhor me surpreende sempre. Adore a Deus dessa maneira, se coloque num estado de adoração, louvando, cultuando a esse Deus, não um Deus batista, sabe? Não um Deus crente, um crentinho igual a gente, não, Deus, amém? Deus, aquele que está para além daquilo que a gente consegue conceber, daquilo que a gente consegue discernir, daquilo que a gente consegue entender. Que Deus possa nessa noite desafiar sua lógica. Que Deus nessa noite possa desafiar o teu entendimento. Que nessa noite a gente possa ser humilde para reconhecer que se a gente caminhou 5, 10, 15, 30, 50 anos no Evangelho, que a gente possa adorar a Deus como quem se aproxima dEle, reconhecendo que não sabe nada ainda. Reconhecendo que a gente ainda tem uma longuíssima estrada para percorrer. Reconhecendo que Ele é muito maior do que a gente consegue imaginar. Reconhecendo que Ele falou com Agar, gente. Que Ele falou com Melquisedeque. Que Ele elogiou a fé do centurião romano, da mulher cananeia. Que a gente possa se maravilhar, se encantar com isso. Que o nosso Deus é maior do que o que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina, porque Ele é Deus, amém? Te convido a curvar sua cabeça nessa noite. Pai amado,
Pai amado, estamos diante do Senhor e queremos reconhecer, Pai, que o Senhor é maior do que aquilo que a gente consegue imaginar, conceber. E nós te pedimos que Teu Espírito possa nos ajudar, Deus, a destituir os ídolos dos nossos corações. Que Teu Espírito possa nos ajudar, Pai, a desconstruir as imagens carcomidas que a gente construiu ao longo do tempo. E que a gente possa se abrir para Te adorar em espírito e em verdade, como Deus que o Senhor é, não como ídolo que a gente inventa. Que a gente seja, na vida, agentes de paz. Que sejamos, como comunidade de fé, pessoas humildes para aprender e para ensinar. E que não falte no nosso coração reverência ao mistério que o Senhor é. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.